Bom, pessoal, então nós ainda vamos continuar a falar sobre o processo de repetição. Então, de formas variadas e em diferentes níveis de complexidade, esse tema aí vai ser foco da nossa disciplina desde a semana passada até o final do curso. Então, gradativamente, a proposta aqui, a proposta é aumentando gradativamente a complexidade aqui. Na semana passada a gente teve uma visão geral dos processos de repetição e até pensando em paradigmas, né, em filosofias de processos repetitivos. Por enquanto a gente está focando no paradigma imperativo, mas a gente vai ter a oportunidade de aprender sobre os demais. Mas eu prefiro focar no imperativo porque ele é o mais complexo de ser ensinado, ele é a base, ele é o básico. Em praticamente todas as linguagens de programação nós temos essa forma de programar disponível. E além disso, ele é mais transparente. Então dá para saber exatamente aquilo que está sendo feito. E também aí uma vantagem importante que dá para a gente resolver praticamente qualquer problema. Então nós temos outros paradigmas aí de programação, como por exemplo o funcional, o matricial e vetorizado, que às vezes para problemas simples eles funcionam muito bem, mas a gente conseguir modelar isso aí a partir do momento que o problema se torna complexo demais, pode ser mais difícil. Então o paradigma imperativo aí é universal. Vou começar aqui a compartilhar a tela, só para me fazer alguns esquemas aqui no quadro. Só para me mostrar aqui o que já foi visto e o que ainda está previsto para a disciplina. Então aqui eu vou abrir aqui o quadro aqui na disciplina de algoritmos. Aqui da semana 6. Então, o que a gente já viu até então? Então, aqui a gente vai explorar bastante esse universo aí do processo repetitivo. A gente já viu, já teve uma visão geral, que é algo mais ou menos assim, ó. Então, imagina que a gente tenha uma informação prévia, um dado prévio aqui. Aí isso aqui é um vetor escalar. Isso aqui é um vetor de um único elemento. Aí que a gente aplica um processo de repetição, um loop, e no final das contas, nós vamos ter como retorno um escalar novamente, um vetor escalar, certo? Então foi isso que nós vimos na aula passada, foi isso que foi tema daquele exercício de desafio. Então a gente tem como entrar do único elemento, no final das contas, nós vamos ter um único elemento também. Então na aula de hoje, a gente já vai começar a aprender a manipular estrutura de bases com mais de um elemento. Então aqui nós vamos ter como entrada, por exemplo, aqui um vetor. Aqui um vetor aqui de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A gente vai aplicar um processo repetitivo, um loop. E após a aplicação desse procedimento, a gente vai ter um resultado, um único elemento, um vetor escalar novamente. Então é isso aqui que está programado para a aula de hoje. Então a gente vai exercitar, a gente vai aprender como que a gente acessa elementos em um vetor. Então esse é o objetivo principal da aula de hoje. Então observe que a gente vai aumentando aí o nível de complexidade gradativamente. O que eu espero para a aula que vem?
Na aula que vem, a gente vai aumentar ainda mais esse nível de complexidade. Imagina que a gente tem um vetor aqui também, ó, um vetor n-dimensional. Por exemplo, aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, um vetor. E após a aplicação do loop, a gente vai ter como resultado um vetor também. Aqui, coincidentemente, aqui, ó, um vetor com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas poderia ser um vetor, por exemplo, com 1, 2, 3 elementos. Poderia ser também. Mas observe que o resultado aqui já não é mais um escalar, tá? Não é mais um escalar, não é um vetor unidimensional. Então, eu tenho como retorno mais de um elementos. Então, aqui, ó, essa aula passada foi uma visão geral. A aula de hoje, a gente vai aprender a acessar elementos da estrutura de bases vetor. Aí aqui, gente, a gente vai começar pelo vetor, porque é a mais simples. Mas os conceitos que a gente vai aprender aqui na aula de hoje, depois a gente vai poder aplicar isso aí para matriz, para estrutura de data frame, para estrutura de lista. Então, observe que esses conceitos que serão apresentados não serão restritos a vetor. Mas por que então eu estou apresentando como vetor? Porque vetor é uma estrutura mais simples e ela é muito comum. A gente usa com muita frequência. Então, por isso, preferencialmente, eu prefiro mostrar essa informação, como fazer esse procedimento utilizando um vetor. Tanto é que eu adiciono, eu antecipo essa estrutura de dados, porque posteriormente, nas aulas seguintes, a gente vai ter uma oportunidade para ver de forma mais aprofundada cada uma dessas estruturas de dados que o R nos oferece. O R e também outras linguagens de programação também oferece estruturas de dados semelhantes. E aqui o que a gente vai aprender aqui? Ó? A gente vai aprender a criar e a modificar elementos de um vetor. Tá? Então aqui a gente vai aprender a modificar e criar elementos de um vetor. Então gradativamente aqui a gente vai aumentando a complexidade. Aí depois aqui, ó, depois a gente vai ter uma estrutura, isso aí já é nas aulas seguintes, a gente vai ter uma estrutura aqui bidimensional, aqui com uma, duas, três colunas, dois. Então aqui, ó, três colunas com uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Então aqui a gente tem essa estrutura aqui, pode ser uma matriz, ou então no R, uma data frame. A tradução livre disso aí seria uma folha de dados, mas só que isso é uma estrutura plana, assim como uma planilha do Excel. Então, assim, vai ser muito natural a gente trabalhar com estrutura de data frame. É uma das principais formas da gente interagir com o R. Aí depois aqui a gente vai aplicar aqui um loop aqui, ó. Aí a gente pode ter, aí aqui a gente pode ter como retorno aqui a gente pode ter infinitas alternativas de retorno aqui, ó. Pode ser que a gente tenha apenas aí um vetor como resultado. Pode ser que a gente tenha um vetor com um número diferente de linhas, aqui com duas linhas só. A gente pode, às vezes é do nosso interesse aqui, ter um resultado semelhante àquele ali, às vezes uma estrutura bidimensional aqui, ó. E às vezes uma estrutura bidimensional aqui, só que com menos linhas. Aí aqui a possibilidade de alternativas aí vai se expandir muito. Então a gente vai aumentar um leque muito grande de possibilidades.
Aí, inclusive, vai ser nesse momento aqui que a gente vai começar a importar a base de dados e começar a trabalhar com dados do mundo real. E vale a pena chamar a atenção que a gente já está executando alguns procedimentos aqui que são passíveis de ser aplicados no mundo real. Então, já foi apresentada uma série de exemplos de aplicações práticas, tudo bem? Inclusive, até uma que foi no exercício, na questão B4, isso aí foi como tema de pesquisa, aquele processo de tomada de decisão em relação à recuperação de áreas degradadas. Aquilo ali foi tema de uma pesquisa e, além disso, aquilo ali foi utilizado numa empresa, uma grande empresa aí do setor florestal. Ok, gente? Então, nós estamos aqui, ó. Esse aqui é o objetivo da aula de hoje. Então, a gente já vai começar a aprender a trabalhar com vetor, a acessar elementos de vetor. Na aula que vem, a gente já vai aprender a criar vetores, ou seja, o nosso output vai ter, pode ter mais de um elemento. Então, aqui como input, na aula passada, input aqui, um elemento, retorna um elemento também. Como input aqui, um elemento, retorna um elemento. Aqui eu tenho um input aqui de n elementos, retornando um elemento. E aqui eu tenho um input de n elementos, também com a possibilidade de retornar n elementos também. E aqui eu tenho aqui n vezes n elementos, com a possibilidade também de retornar n vezes n elementos. Ou mais correto ainda, né? N vezes M, né? N vezes M, que não necessariamente precisa ser a mesma quantidade, o número de linhas e o número de colunas. Vamos começar aqui a mostrar alguns exemplos aqui, que eu preparei para a aula de hoje. Inclusive, esses exemplos aqui, só para chamar a atenção, ó. Aqui, então, na aula 6. Então, no nosso material didático, vou começar aqui executando aqui esses exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo que eu vou mostrar, inclusive, aqui, vai ser a soma de um vetor. Tudo bem? Então, esse vai ser um exemplo que nós vamos mostrar. Então, já vou começar aqui, vou inicializar o RStudio aqui no caso. Criar aqui um novo script. Já vou até aproveitar para salvar isso aqui, ó. Salvar como. Já vou chamar isso aqui de repetição 2. Nossa segunda aula de repetição aí. Ok, gente? Ficou claro como que a gente vai avançar? Então, a gente começou com a visão geral e gradativamente a gente vai aumentando o nível de complexidade. Ah, por que a gente faz isso? É para ser mais difícil? Não, isso é para aumentar o leque de possibilidades de vocês conseguirem resolver problemas. Imagina se souber loop, mas você não souber como que acessa diversos elementos, como que você acessa um vetor. Isso aí é praticamente inútil. Você vai conseguir resolver uma gama muito pequena de problemas. Então, a partir do momento que a gente aprende a acessar esses elementos no vetor, aí um leque de possibilidades se abre. Inclusive até para começar a acessar elementos de base de dados externas, que é o que geralmente acontece na prática. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou apresentar um algoritmo de soma. E observe, depois no final da aula eu vou tentar trazer um exemplo mais ligado, mais voltado para o mundo real, mas é muito comum quando a gente está aprendendo programação, a gente começar com algo que é muito simples. Algo que a gente nem precisaria de programação para fazer, mas isso aqui o foco principal é ensinar a programar, não o foco especificamente naquele problema em questão. Por exemplo, o problema em questão que eu vou trazer aqui hoje, aqui o primeiro exemplo aqui de hoje, o exemplo 1. O exemplo 1 vai ser o seguinte: eu vou criar um algoritmo para implementar um procedimento de soma. Nossa, mas soma é tão simples. Lá no Excel tem, você não sabia disso? Não, tem, eu sei que tem.
Então o foco aqui não é a gente aprender a fazer soma, porque a gente aprende esse algoritmo, né? Isso aí é importante, vocês têm isso em mente, que para a gente executar o procedimento de soma, lá atrás, quando a gente estava lá nos primeiros anos da escola, então até mesmo em casa, isso aí os nossos pais, às vezes até irmão mais velho, e os nossos queridos e queridas professores, isso aí ensina para a gente o algoritmo de soma. Então, o tempo todo, gente, quando a gente executa esse processo simples, que faz parte do nosso cotidiano, internamente, mesmo intuitivamente, vocês estão executando um algoritmo. Aqui a gente vai aprender a sistematizar isso aqui, e o foco principal é mostrar como que funciona os procedimentos de repetição. Então, é um exemplo simples que todo mundo conhece, e o foco principal aqui vai ser o processo repetitivo. Então, vamos lá, como que a gente executa um procedimento de soma? Imagine que eu tenho esses seguintes números aqui, ó. Eu tenho 2, tenho 5, aí aqui, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui 17, eu tenho 3. Então, eu tenho esses números aqui, eu tenho que executar a soma, eu tenho que somar cada um desses elementos. Como que a gente faz isso aí de forma bem intuitiva? Todo mundo sabe somar, eu tenho certeza absoluta. Às vezes a gente não é muito bom de soma, de conta, né? Como é o meu caso. Sou péssimo em fazer conta. Por isso que eu coloquei uma conta bem simples aqui de ser feita. Então imagine que eu tenho que executar essa conta. Como que a gente soma esses 4 elementos aqui, ó? Então observe aqui, ó, que eu tenho o elemento 1, eu tenho o elemento 2, eu tenho o elemento 3 e eu tenho o elemento 4. Como que eu executo essa soma aqui? Então aqui, gente, geralmente como que eu faço? Provavelmente a maioria deve fazer assim, ó. Aí você já bate o olho aqui, já vê um 17 e um 3. Aí você imagina, opa, isso aqui, ó, e eu somo isso aqui, eu sei que dá uma conta fácil, que é 20. Aí depois eu vejo aqui, ó, somo 20 com 5. 20 com 5 aqui vai dar quanto? Vai dar 25. Aí depois sobrou 2, eu venho aqui e somo 25 com 2. E o total aqui, quanto que vai dar? O total vai dar 27. É isso mesmo? Né? Total 27. Não é assim? Não é assim que a gente executa uma soma com muita frequência? O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai fazer um procedimento semelhante, mas só que mais sistemático. Aqui eu tive a oportunidade de ver todos os números e inclusive até escolher uma soma fácil, uma soma que eu bati, olhou para essa soma é fácil. E eu comecei pela soma mais fácil. Aqui a gente vai executar esse mesmo procedimento. Então imagina aqui que eu tenho aqui esses mesmos valores aqui, ó. 2, 5, 17, 3. E aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. Eu estou colocando isso aqui, gente, já para adiantar, que é isso aqui, eu posso imaginar que isso aqui é o quê? Isso aqui é um vetor. Posso imaginar que isso aqui é um vetor com 4 elementos, e cada um desses números aqui em cima, aqui, ó, isso aqui são os índices do meu vetor. Índice, o que é índice? Isso aqui a gente pode associar com... isso aqui é um índice. O que é um índice? De maneira mais direta possível. Isso aqui é posição. Posição dos elementos no meu vetor. Então, aqui eu tenho meus índices e tenho minhas posições. Se eu fosse executar isso aqui de forma programática, de uma maneira mais sistemática possível, sem me preocupar em encontrar somas fáceis antes, o computador ele faz mais ou menos assim. Ó. É assim que a gente vai aprender a implementar o algoritmo de soma, e eu tenho certeza absoluta que a ampla maioria das linguagens de programação, ela implementa algo semelhante ao que eu vou apresentar aqui. Desde os procedimentos mais complexos, mais sofisticados, eu tenho certeza que o algoritmo de soma é implementado da forma que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu não comecei a executar meu procedimento ainda. Então, quanto que vale? Quanto que é a minha soma total? Minha soma total é 0. Não comecei a executar. Então, minha soma é igual a 0. Vamos começar a executar esse negócio? E por onde a gente pode começar? O computador, gente, aqui, ele não vai ter grande diferença no nível de dificuldade em relação à soma. Então ele pode começar por onde? Pelo 1 aqui, né? A gente escolheu uma conta fácil, mas o computador precisa fazer isso? Não. Então ele pode começar no 1 aqui, ó, no índice 1.
Então ele vai começar aqui no índice 1 aqui, ó. Aí então a soma é 0. Só que aí tem 2 aqui agora. Aí o que ele faz? Qual que é a soma anterior? A soma anterior aqui, gente, ó, a soma anterior é 0. Então ele vem aqui e coloca 0 aqui. Mas qual que é o número atual que eu tenho interesse em somar? É 2. Mais 2. Então quanto que vale soma agora? Soma vale 2. Aí o que acontece? Ele vai para o próximo índice. Vai para o próximo índice. Até então, gente, quanto que a soma vale? A soma vale 2. O próximo índice tem quanto lá na casinha dele? Aqui, ó. O próximo índice tem 5. Então ele vem aqui e soma 2 mais 5, aqui vai dar 7. Aí ele vai para a próxima casinha, o próximo elemento, o próximo índice, a próxima posição do meu vetor. Então, aqui eu tenho minha soma atualizada. Então, até então ela valia quanto? Valia 7. 7. Com mais 17, quanto que vai dar minha soma aqui? Minha soma, então, vai dar 24. Então, minha soma atual é 24. Aí ele vai para a última posição. Olha só, aqui, a última casinha, eu tenho um 3. Então, olha só aqui, ó, minha soma, então, como que vai ficar? Minha soma, até então, é 24. Com mais 3, que é essa última posição, esse último índice, aí vai dar 27. Eu tenho mais algum valor para somar? Ou eu cheguei no final do meu valor? Então, gente, olha só o que eu vou falar, prestem atenção nisso. Então, eu vou executar esse procedimento aqui, ó, enquanto ainda houver elementos no meu vetor. Quantos elementos que eu tenho no meu vetor? 4. Então, eu vou executar isso aqui, ó, enquanto o meu índice for menor ou igual a 4. Tá? Então, eu tenho que executar. Para mim, executar todos os elementos do vetor. Então, é assim que a gente vai implementar aqui agora um algoritmo de soma. Se vocês forem observar, é algo muito semelhante com o que a gente já faz intuitivamente. Eu acho que a única diferença no caso é que a gente às vezes escolhe previamente, a gente tem lá a lista de elementos, às vezes a gente já bate o olho e tenta escolher alguns somatórios, algumas combinações de número que vai facilitar a nossa conta, que vai facilitar a nossa conta mental. O computador não precisa fazer isso. Então ele pode começar no 1 e ir percorrendo e varrendo cada um dos elementos. E assim, gente, eu tenho a grande garantia que não vai ficar nenhum elemento por fora. Imagina eu fazendo esse procedimento com 20 números. Pode acontecer o quê? Pode acontecer das vezes eu me perder na conta e também pode acontecer de eu esquecer algum número, então contar ele mais de uma vez. Então é esse aqui que é um procedimento de conta, algo muito semelhante com o que a gente faz na prática, agora a gente vai implementar como que seria isso aí no computador. Vamos implementar então o bom e velho algoritmo de soma. Vamos começar como de costume aqui, ó. Então, nesses momentos iniciais que a gente está trabalhando com processo de repetição, vocês vão observar que eu vou apresentar todas as soluções possíveis, que eu vou mostrar como que executa isso aí utilizando diferentes formas de loop, por exemplo, o loop while e o loop for. Posso usar o loop repete também. E nesse primeiro momento é porque a gente está numa fase de aprendizagem. Depois, mais para frente aí na disciplina, eu já vou focar naquele loop que é mais pertinente. Como, por exemplo, o loop while e até mesmo o loop repete foi mais pertinente ser aplicado naquele exercício, naquela questão, na B05, na questão desafio da semana. Aí aqui só para dar uma recapitulada, né, gente? Quais alternativas de loop que nós temos? Colocar no cantinho aqui, ó. Nós temos o while, o repete
e o loop for. Qual que seria a diferença entre esses dois aqui, ó? Então a diferença é que o while a condição é avaliada no início. E já o repete. A condição é avaliada no final. E aqui eu vou chamar aqui um asterisco importante aqui, ó, que no R é mais flexível. Ou seja, a avaliação pode ser feita em qualquer momento. Tá? Então, no R é mais flexível, mas geralmente a condição ali no repete é avaliada no final. A aplicação prática disso aqui é que, obrigatoriamente, no repete, aquelas tarefas que estão dentro do loop vai ser executada pelo menos uma vez. Lembra do exemplo lá do bom dia? Então, bom dia talvez seja mais interessante eu utilizar o repete, que pelo menos por educação eu vou dar um bom dia pelo menos uma vez. O while, eu corro o risco de não ser dado bom dia nenhuma vez, porque pode ser que a condição já não seja atendida, aí ele não entra dentro do loop. E aqui no repete, não. No repete, obrigatoriamente, pelo menos uma vez, ele vai executar aqueles procedimentos, porque a avaliação é no final. E aqui só chamando a atenção que no R, você pode colocar isso a qualquer momento, como, por exemplo, o exemplo do Arthur, que ele colocou no princípio, lá na resolução daquela questão lá do aumento da população. E aqui, por exemplo, nós temos o bom e velho loop for. Qual que seria aqui, então, a diferença entre esses dois aqui, ó? Qual que seria a diferença entre esses dois? Aqui, esse grupo, eu não sei previamente quantas vezes será necessário que executar. E aqui? Aqui eu já sei. Já sei quantas vezes será necessário executar. Aí esse previamente aqui, gente, o que é esse previamente? Previamente quanto? Isso aqui é antes de entrar no loop, tá? Previamente seria o quê? Antes de entrar no loop. Porque às vezes eu recebo uma base de dados, mas eu não sei quantos elementos vai ter essa base de dados. Mas só que a partir do momento que eu faço a leitura e vou lá e contabilizo, essa base de dados tem 200 linhas. Aí antes de eu entrar no loop, eu já sei que tem 200 linhas. Então eu já sei previamente. Então esse previamente seria antes de entrar no loop. Então olha só esse exemplo da soma aqui, ó. Qual que seria a maneira mais indicada para executar esse procedimento? Aqui de cara, eu recomendaria utilizar o loop for, porque eu já sei previamente aqui que eu vou ter que executar esse procedimento quantas vezes? Vou ter que executar esse procedimento 4 vezes, porque eu tenho 4 elementos no meu vetor. Então, observe que antes de eu entrar no loop, eu já sei quantos elementos eu já tenho no meu vetor, tá? Então, essa seria a diferença principal. E lembrando, gente, que por incrível que pareça, é mais comum
a gente ter desafios, a gente ter problemas para serem resolvidos utilizando o loop for. Ele é mais comum. Aqui eu até tentei resgatar, que eu falei com vocês, que eu contabilizei no meu computador. Teve uma vez que eu contabilizei, que eu entrei, eu fiz um script, eu fiz uma programação aqui no Windows PowerShell, que é semelhante ao MS-DOS, que ele foi percorrendo cada um dos meus arquivos do R. Ele foi lá e abriu o arquivo, e dentro de cada um desses arquivos ele contava quantos fors e quantos while tem, e quantos repete também. Aí aqui tem até o resultado aqui, ó. Aqui no caso do R aqui, ó. No caso do R, a contabilidade lá dos scripts que foram encontrados, 691 utilizando for, 131 utilizando while e 35 utilizando aí o repete. Só fazendo uma conta rápida aqui que eu não coloquei. Aqui, por exemplo, ó, 100%, né? Menos, vamos contar aqui, 19% do loop while. Menos 5% aqui do loop repete. Então, olha só aqui, gente, ó. Então, 76% utilizando o loop for. Ó, então, dos scripts que eu executo, isso aí em aplicações práticas diversas, contabilizando todos esses arquivos que foram encontrados, então, assim, cerca de 76% dos loops que eu aplico é loop for, 18% é loop while e só 5% é o loop repete. Tá? Então, observe que com muito mais frequência eu utilizo aqui o loop for. Isso aqui é meu caso. Pode ser conforme o tipo de problema que você resolve, isso aqui pode ser diferente. Mas eu acredito que deve dar algo semelhante a isso. E aqui no Python? No Python aqui, então, eu tenho 18% utilizando o loop while e 82% aí utilizando o loop for. Então, no Python eu utilizo mais ainda, com mais frequência, o loop for. E lembrando aqui, eu até comentei isso aí ontem, para quem participou lá da aula de ontem, uma curiosidade, o Python ele não tem um loop repete. Então, aí tem uma estratégiazinha que a gente utiliza, se a gente precisar, por um acaso, do loop repete. E uma coisa, se eu não comentei, é importante comentar, se você sabe um loop, dá para aplicar esse único exclusivo loop que você conhece para resolver praticamente todos os problemas. É claro que determinado tipo de loop é mais pertinente, é mais interessante você resolver conforme o grupo que você está trabalhando, conforme o problema em questão que você está tentando resolver. E eu confesso que na minha cabeça, eu usava até mais o loop for, bem mais do que isso, mas deu algo em torno aí de 76%, então mostrando aí a relevância. Então, aqui só para recapitular aqui, né, a diferença entre esses dois aqui é quando que é avaliado a condição, e a diferença entre o for e esses dois é que eu já sei previamente quantas vezes eu tenho que executar, como é o caso da soma. Meu elemento tem 4 vetores, 4 elementos. Meu vetor tem 4 elementos. Quantas vezes eu vou ter que executar? 4 vezes. Meu vetor tem 100 milhões de elementos. Quantas vezes eu vou ter que executar? 100 milhões de vezes. Então, já sei previamente quantas vezes devem ser executados. Mas aqui, até para a gente aprender mais aí sobre os nossos loops, vamos implementar essa solução aí utilizando o loop while também. Mas aqui, repito, o mais natural seria eu já implementar isso aí utilizando o loop for. Então, aqui tem um exemplo aqui. Vou começar aqui pelo loop while. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. Eu vou colocar esse vetor, que está até aqui criando aqui um vetor, que está até de exemplo lá na apostila. Um vetor aqui, 1, 2, 34, 12 e 2. Observe que aqui, gente, eu criei esse vetor digitando. O que vai ser mais comum na vida prática da gente? A gente importar esse vetor de algum lugar, como, por exemplo, uma planilha do Excel. Tá? Então, aqui eu estou digitando porque a gente está aprendendo. Então, a gente está trabalhando aí com um vetor de menos elementos. Mas na vida prática, provavelmente esse objeto ele vai vir de um arquivo.
Então aqui eu tenho um vetor, né? Aí vamos montar aqui a estrutura aqui do while. Então o while vai ter que ser executado quantas vezes, gente? Quantas vezes que eu vou ter que executar o while? Então aqui eu já vou até criar meu contador, que eu vou chamar de i aqui, ó. E esse i vai começar no 1. Vou colocar aqui essa variável auxiliar. Quantas vezes que eu vou ter que executar esse while, gente? Ajudem. Quantas vezes? Pode falar aí. Estão por aí? Quantas vezes que eu vou ter que executar esse while aqui para fazer essa soma? 5 vezes. Obrigado, Franciele. 5 vezes aqui, então, que eu vou ter que executar o meu bom e velho while, né? Aí aqui é que está o detalhe. Como que eu faço para saber quantos elementos eu tenho esse vetor? Vou ficar contando aqui? 1, 2, 3, 4, 5? Não. Sabe o que você vai fazer? Inclusive tem até aqui, ó, vou mostrar aqui no material didático. Eu coloquei aqui, depois vocês conferem, eu coloquei aqui algumas funções úteis aqui, ó, que a gente vai utilizar no R. E gradativamente eu vou apresentando essas funções. Já adianto que nem todas ainda foram apresentadas, mas aqui eu vou abrir aqui, ó. Uma delas, por exemplo, é isso aqui, ó, o length. Essa aqui é uma função que praticamente todas as linguagens de programação, ela tem uma versão semelhante a essa. Ou seja, ela contabiliza a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. Então, praticamente nenhuma linguagem de programação precisa implementar isso. Ela já vem com a própria linguagem de programação. Assim como todas as linguagens de programação, praticamente, vem lá com um operador de soma, um operador de multiplicação, as linguagens costumam vir com esse operador aqui, o length. Por exemplo, no Python ele chama len, L-E-N, tá? Então, assim, as linguagens de programação já vêm com esse operador, então não é necessário implementar. O que significa? O que essa função faz? Ela identifica aqui o comprimento, a quantidade de elementos de um vetor. Então, olha só, a quantidade de elementos. Então, esse vetor aqui, ó, de 10 elementos, se eu aplicar essa função length aqui, ó, quanto que ele vai me retornar? Aí aqui eu não executei nada ainda, executando o vetor, quanto que ela vai me retornar? 5. Então, eu tenho 5 elementos no meu vetor. Então, já posso até colocar aqui assim, ó, que isso aqui vai ser o quê? Meu nzão. Quantas vezes eu vou ter que executar esse procedimento? Agora aqui já me facilitou. Ó. Eu vou ter que executar isso aqui, até pelo menos, enquanto o i, meu contador, for menor ou igual a n. Então, esse aqui é meu número de elementos no vetor. E esse aqui é meu bom e velho contador, que já foi apresentado na aula passada. O que está faltando eu criar aqui? Minha soma igual a zero. Comecei a executar meu procedimento de soma? Não. Então, olha só aqui, ó. Minha soma, então, é igual a zero. Não comecei a executar. Minha soma é igual a zero. Aí depois, gradativamente, eu vou aumentando isso aí. Eu vou somando. Eu vou adicionando os elementos que eu tenho presente no meu vetor. Então, agora aqui eu vou ter que fazer a soma. Aí é que está aqui o detalhe da aula de hoje. Uma das partes mais importantes da aula de hoje. Como que eu acesso elemento por elemento? Ah, eu quero acessar todos os elementos? Está aqui, ó. Está aí, todos os elementos do meu vetor. Aí, ó. 1, 2, 34, 12. Esses são os elementos do meu vetor. Mas como que eu faço para acessar cada um desses elementos de forma isolada? Aí a palavra-chave que eu uso para isso é a indexação. Ou seja, eu vou acessar meus elementos a partir de índice. Então, olha só aqui, eu tenho o meu vetor. Como que eu faço para acessar o primeiro elemento? Então, observe que não é coisa complicada, não. Ó. Eu coloco aqui o colchete, depois eu coloco o índice. Qual índice que eu tenho interesse em acessar? O índice 1. Então, ele vai me retornar qual que é o número que corresponde ao índice 1 do vetor, que é esse aqui. Vamos acessar, por exemplo, aqui, ó, o índice 2. Ali, coincidentemente, é igual a 2. Vamos acessar o índice 3 agora.
Ali, 34. Então, aqui, ó, índice 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acessar aqui agora o índice 4. O quarto elemento. Tá ali, é o 12. Vamos acessar aqui o quinto e último elemento. 2. Aí vocês devem estar se perguntando, e se eu fizer isso aqui, ó? Tem sexto elemento? Eu tenho sexto elemento? Não, né, gente? Então ele me retornou aqui um vazio. Tá? Isso aqui é um NA, isso aqui é uma abreviação em inglês que significa not available, ou seja, não disponível, não tenho dado disponível para esse valor. Isso aí, conforme a base de dados que você está acessando, se você estiver acessando, por exemplo, uma data frame, ela vai retornar um erro. Tá, gente? No Python, por exemplo, se você tenta acessar um vetor, uma lista que não existe, ele dá um erro. Aqui no R, ele só indicou aqui que é não disponível. Então, tem algumas linguagens de programação e tem algumas estruturas de dados que retornam erro. Depois a gente vai ver em DataFrame que ele vai dar um erro. Aí vai aparecer aquele vermelhinho na tela e vai interromper o fluxo. Aqui no caso aqui do vetor e no R, ele retorna aqui um NA, que é not available, ou seja, não disponível. Não existe dados nessa posição. É um NA. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Ele retorna aqui um NA, que é dados ausentes. Então, observe que nessa estrutura de dados ele não retorna erro. Então, muito cuidado com relação a isso. No caso da soma, não ia ter problema a gente acessar um elemento adicional, porque a gente somar um valor com nada é o valor mesmo. Então, isso aqui ó, seria indexação. Por índices. Posição. Olha só que detalhe, que coisa curiosa que dá para me fazer. E se eu quiser acessar, por exemplo, do primeiro ao terceiro elemento? Lembra que isso aqui retorna? Um vetor variando de 1 a 3. Uma sequência, né? Variando de 1 a 3. E se eu fizer isso aqui, ó? Acesso aqui do primeiro ao terceiro elemento. E se eu fizer isso aqui, ó? Eu vou acessar do terceiro ao quinto elemento. Tá? Então, eu posso acessar também mais de um elemento por vez. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero mostrar o vetor sem o segundo elemento. Então, aqui eu omiti aqui o número 2, ó. Sem, por exemplo, aqui o terceiro elemento. Então, aqui eu omiti o terceiro elemento. O terceiro elemento não foi apresentado. E aqui, gente, só chamando a atenção, ó, essa função aqui, ó. O que é essa função aqui? Essa função é uma função muito utilizada aqui no R. Ela serve para criar vetores, para combinar elementos. Como que eu faço para combinar elementos? Eu uso a função C, de combinar. Então, que essa é uma função aqui bastante usada aí no R. Ela serve para combinar aqui elementos aqui dentro de um vetor, combinar valores aí dentro de um vetor, dentro de uma lista. Então, é a função C, de combinar. Uma função muito simples. Você pega o Python, por exemplo, como que eu crio um vetor como esse? No
Python seria algo mais ou menos assim, ó. Só para vocês verem que, assim, tem diferenças, mas é praticamente assim, a mesma coisa, com algumas variações. Então, no Python, eu criaria esse vetor assim, ó. Eu não preciso dessa função aqui. Ah, mas não existe função? Existe. É porque, internamente, esses colchetes, quando a gente cria e combina elementos, eles chamam uma função como essa aqui para combinar, para gerar em um bloco único, um conjunto único aqui de elementos. Então, assim, boa parte das linguagens de programação, principalmente essas mais modernas, ela tem alguns procedimentos como esse, para me combinar elementos. E aqui no R é justamente a função C. Então, se você quer utilizar mais de um elemento, provavelmente você vai ter que usar essa função C aqui. Não se esqueça disso. Aí aqui eu estou mostrando que eu poderia colocar um vetor aqui também. Ó. Se eu quiser acessar, por exemplo, aqui o índice 1, o 3 e o 5. Então tá aqui, ó, acessando aqui o índice 1, o 3 e o 5. Se eu fizesse assim, ó, aí dá um tamanho de um erro. Porque aqui ele vai tentar imaginar o quê? Que eu estou tentando acessar um array, um conjunto de 3 dimensões, como, por exemplo, uma imagem, uma fotografia que tem 3 dimensões. Então, aqui ele está tentando acessar cada uma das dimensões. Aí, quando eu agrupo isso aqui, quando eu combino esses elementos aqui num vetor, aí ele já descobre, não, está querendo acessar só uma dimensão mesmo. Então, tá aí, só uma dimensão sendo acessada. Então, isso aqui, gente, é a indexação de vetores, tá? E depois, no material também, ó, no material aqui também tem detalhado aqui também, ó. Vetor em um loop, aqui eu mostrando aqui o conceito de vetor. Olha só o conceito aqui de indexação, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um objeto que se chama x. E aqui eu tenho, acessando aqui o terceiro elemento. Então, aqui o nome do vetor, abre colchete, o índice de posição do elemento, fecha colchete. Com isso, eu acesso o terceiro elemento do vetor. E aqui, por exemplo, acessar o sexto elemento do vetor. Aqui tem até um erro, né? Depois vou até corrigir isso aqui, ó. Se eu tentar acessar o sexto, aqui na verdade aqui o R ele não emite uma mensagem de erro, né? Eu acho que antigamente sim. Antigamente ele emitia uma mensagem de erro. Hoje ele só retorna que não é disponível. Inclusive isso aqui está até errado. Depois eu vou corrigir isso. Então isso aí seria a indexação, tá? Vou deixar isso por aí mesmo. Então vamos lá. A gente já aprendeu como que acessa elementos do vetor. Como que a gente faz para implementar isso aqui, ó? Então vou fazer assim, ó. Soma vai ser igual a soma atual. Quanto que é a minha soma atual? Zero. Mais o primeiro elemento do vetor. Como que eu faço para acessar o primeiro elemento do vetor? Vou usar aqui meu contador. Meu contador aqui vai me ajudar. Contador barra indexador. Vou ajudar, vou auxiliar aqui meu contador vai me auxiliar. Então aqui eu estou acessando o primeiro elemento, certo? Encerrado o meu procedimento de soma, está pronto? Não, está faltando uma coisa muito importante. Eu tenho que ir aumentando, eu tenho que ir incrementando, ou seja, adicionando uma unidade ao meu contador, toda vez que eu utilizar, por dois motivos principais. Primeiro, para eu conseguir sair desse loop, para em um determinado momento o i ser maior do que n, e segundo, para eu conseguir acessar cada um desses elementos, porque senão eu vou ficar no índice 1 pro resto da vida. Aí ele vai ficar somando 1 aqui nessa soma aqui o resto da vida. Vai ficar somando esse valor aqui, ó. Tá? Então, aí aqui no final aqui, ó, eu faço meu incremento. Então, aqui eu estou incrementando. Lembrando, gente, depois dá uma lida lá no material.
Que aqui eu também falo sobre incremento também, ó. Aí, ó, cada interação é incrementada, somar uma quantidade. Então, aqui está o exemplo do incremento. Posso ter decremento também, tá? Mas não é muito comum, mas eu posso ter decremento. Você começar num valor alto e gradativamente ele ir diminuindo. Então, aqui eu tenho um incremento. Vamos ver se vai funcionar aqui, então. Aí, aqui depois aqui eu vou colocar aqui uma impressão aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. A soma do meu vetor é 51, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá fazer aquela boa e velha triagem, que para trabalhar com programação a gente não vive sem isso. Aqui eu mostro com muita frequência na aula, para tentar ser o mais didático possível. Mas eu faço uma observação que eu faço isso com muita frequência na prática. Às vezes você fica desanimado, às vezes dá preguiça de fazer. Não, que chato, vou ter que ficar fazendo triagem. Mas às vezes é a única forma de você conferir que o seu algoritmo está funcionando perfeitamente e também é uma excelente maneira da gente identificar problemas, fazendo triagem. Vamos fazer uma bela de uma triagem aqui agora. O que é triagem? A gente faz o papel da linguagem de programação e vai executando passo por passo para avaliar se esse algoritmo está se comportando como deveria. Vamos fazer, então, aquela bela da triagem. Isso aqui, quando a gente está no ensino convencional aqui, ó, os alunos me auxiliam a fazer essa triagem. Aí tem alguns alunos que são craques em fazer triagem. Vamos fazer aqui a triagem aqui desse vetor aqui, então, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui o papel aqui Vamos fazer o papel aqui da linguagem de programação, do R. Primeira coisa que ele vai executar é a linha 3. Aí na linha 3 ele vai criar esse vetor aqui, ó. Vai criar esse vetor aqui com 5 elementos, né? E os índices desse vetor? Índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Então, aqui no final das contas, aqui eu tenho um vetor de 5 elementos e, obviamente, 5 índices. Então, vamos prosseguir aqui agora, aqui, então. Aí, depois, aqui a linha 4 é um comentário. Aí, aqui o R ele simplesmente desconsidera aqui essa linha de código quando eu tenho aqui esse caractere reservado especial, que é o jogo da velha, ele já sabe que é um comentário. Aí depois aqui, ó, ele vai executar a linha 5. Aí a linha 5, ele vai contabilizar quantos elementos tem esse vetor. Aí para isso tem essa linguagem que no R ela se chama length, no Python ela se chama len, e em outras linguagens da programação tem certeza absoluta que a ampla maioria existe uma função como essa, que ela conta o número de elementos. Então ela vai vir simplesmente aqui contar quantos elementos eu tenho 5 elementos. Então o n aqui vai ser igual a 5. Aí depois eu vou para a linha 6, linha 6 ele vai falar que o i é igual a 1. Aí depois na linha 7, como eu não comecei a executar meu procedimento ainda, ó, ele vai falar que soma é igual a zero. Não tem nada. Minha soma é igual a zero. Por que é igual a zero nesse momento? Porque eu ainda não comecei a executá-lo. Aí vai cair na linha 8, aí tem aquela boa e velha pergunta, o i, quanto que vale o i? O i é igual a 1. Deixa eu já colocar direto aqui o valor aqui, ó. O i aqui é igual a 1. É menor ou igual a n, quanto que vale o nzão? 5. Então, aqui só para relembrar, né? Isso aqui é meu i, isso aqui é meu nzão. E agora eu tenho uma boa e velha pergunta aqui. I é menor ou igual a 5? Verdadeiro, meu amigo. Se é verdadeiro, o que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que executar aqui esse procedimento. Eu tenho que entrar dentro do loop. Aí eu vou executar a linha 9. Olha a linha 9 aqui, ó. A linha 9 faz o seguinte, ó. Quanto que é a minha soma? Minha soma é quanto? Minha soma é igual a zero até então. Zero. Com mais
Aí aqui ele está acessando o vetor aqui, ó. Vetor. Vetor na posição I. Quanto que vale o I, gente? Nesse primeiro momento aqui, ó, o I vale quanto? Olha o I aqui, ó. O I vale quanto? Vale 1. O que que acontece quando eu aplico isso aqui, ó? Vetor, cujo meu índice é 1. O que que ele vai me retornar aqui no final das contas aqui, ó? Qual o valor que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor do elemento cujo índice é igual a 1. Coincidentemente, o índice aqui é igual a 1, o valor que ele vai me retornar é 1 também. Isso aqui é coincidência, tá? Então, aqui ele retornou 1. Então, 0 mais 1, quanto que dá? 1. Aí, depois ele vem aqui no incremento. O I até então vale quanto? 1. Com mais 1, o I agora vai valer 2. Aí ele retorna aqui novamente, né? Retorna aqui. Aí ele faz a pergunta de novo. Quanto que vale meu I? Agora vale 2. 2 é menor ou igual a 5? Qual que é a resposta para essa pergunta? É verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar aqui esse procedimento de novo. Aí ele vai computar a soma. Quanto que vale a soma? Quanto que vale minha soma, gente? Minha soma, ó, até então, ela vale quanto agora? Valia 0. Agora vale o quê? Vale 1. Então, minha soma aqui agora aqui vale 1. 1 mais a posição do vetor, cuja o índice é 2. Qual que é o elemento cuja posição no meu vetor é 2? Coincidente também é 2. Então, está aqui 2. Então, 1 mais 2 é igual a quanto? 3. Então, minha soma agora vale 3. Aí eu vou para a linha 10. Linha 10 aqui, então, eu tenho o meu índice que vale 2. 2. Aí ele vai ser incrementado, ele vai ser adicionado mais uma quantidade, mais uma unidade. Então, 2 mais 1, meu índice passa a ser igual a 3, meu I, meu contador. Aí ele vai retornar aqui novamente, ó. Aí eu tenho aquela boa e velha pergunta. Quanto que vale meu I? 3. 3 é menor ou igual a Nzão, que é igual a 5? Qual que é a resposta para essa pergunta? Verdadeiro. Se é verdadeiro, meu amigo, eu tenho que executar isso aqui de novo, ó, mais uma vez. Aí, então, aqui agora eu vou executar a linha 9. Eu tenho a soma aqui, ó. A linha 9 executa esse procedimento. Soma. Quanto que vale minha soma até então? 3. Então, vem aqui e coloco 3 aqui, ó. 3 mais, aí depois eu tenho aqui o vetor, cujo elemento está na posição I. Posição I é quanto? Quanto que vale meu I? 3. Qual que é o valor que corresponde ao meu índice 3? Ao meu índice 3 aqui, ó. Meu índice 3, 34. Então, esse valor aqui de vetor, cujo índice é igual a 3, é 34. Quanto que é 34 mais 3 mais 34? 37. Então, até então, aqui eu tenho 37. Aí eu tenho o I aqui depois, ó, na linha 10. O I está aqui, ó, até então é igual a 3, mais 1 vai passar a ser igual a 4. Aí vou retornar aqui novamente. Aí eu tenho meu I aqui, ó. Meu I, quanto que vale meu I? 4. Acabei de calcular. 4 é menor ou igual a 5? Qual que é a resposta para essa pergunta? Verdadeiro. Então, eu tenho que executar esse procedimento aqui, ó, gente, ó, de novo. Então, vamos lá. Aí que eu vou computar minha soma, vou atualizar minha soma. Quanto que vale a minha soma até então? Minha soma até então, gente, vale isso aqui, ó. Ela vale 37. Ela não vale mais 3, ela não vale mais 1, ela não é igual a 0, porque ela já foi sendo acrescida, ela já foi sendo substituída e atualizada, ela já foi sendo atualizada gradativamente, a todo momento que eu estou executando meu procedimento. Então, aqui eu tenho 37. Então, eu tenho 37 aqui agora. Eu tenho 37 aqui, né? Eu tenho 37 aqui. Eu vou usar aqui para me atualizar. 37 mais o elemento do vetor com índice I. Olha o índice I aqui, ó. Qual que é o índice I? 4. Isso aqui vai ser igual ao quê? Pode conferir aqui, ó. O índice 4 é o quê? 12.
37 mais 12. Então, aqui, com mais 10, dá 47, com mais 2, 49. Confere, gente? Beleza, 49. Aí depois eu vou executar a linha 10. A linha 10 ela faz um incremento, meu I vale 4. Com mais 1 de incremento, ele passa a valer 5. Aí ele retorna aqui de novo, ó. Aí tá lá, vai fazer essa boa e velha pergunta. Ó, o I, quanto que vale o I? 5. 5 é menor ou igual a 5? É igual, né? Então é menor ou igual. Olha só, é igual. A resposta para essa pergunta é um verdadeiro. Aí ele vai cair aqui, vai ter que executar aqui esse procedimento aqui novamente, ó. De novo, executar esse procedimento. Aí ele vai atualizar a soma. Então aqui eu tenho a soma. Quanto que vale a minha soma até então? Vamos buscar nos meus históricos aqui, ó. Até então, ela vale 49. Ela vale 49. Vale 49 aqui, ó. Mais o vetor cuja posição é I. Quanto que vale o I? 5. Então, o vetor cuja posição é 5. Quanto que vale esse valor aqui, ó? Vamos conferir. Posição 5. Posição 5 é igual a 2. Quanto que é 49 mais 2? 51. Beleza. Não acabou ainda não, gente. Então, cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no final, eu tenho que fazer meu incremento. Meu I até então vale 5. Mais 1 vai ser igual a 6. Meu I passa a ser 6. Aí eu retorno aqui de novo, ó. Retorno de novo. Aí eu vou fazer a pergunta. O I, que é igual a 6, é menor ou igual a 5? Lembrando aqui, ó, que esse 6 aqui é o meu I e esse 5 aqui é meu N. Observe que o I foi aumentando gradativamente, né? O N se manteve constante, porque o N é o número de elementos do meu vetor. Observe que aqui não houve modificação no tamanho. Qual que é a resposta para essa pergunta? Aí aqui já é falso. Se é falso, gente, se é falso, se essa pergunta aqui, ó, ela é falsa, o que que acontece? Eu simplesmente não executo esse procedimento. Então, esse procedimento aqui, ó, imagina aqui que se essa condição aqui, ó, for falsa, então esse procedimento aqui não precisa ser executado mais. Aí ele já vai vir direto aqui, ó. Já vai vir direto aqui para a linha 12. Aí a linha 12, o que, que ele vai fazer? Vai fazer uma impressão. E essa impressão vai ser o quê? A soma do vetor é... Aí aqui eu tenho a palavra soma. (51). Então, esse é o algoritmo de soma, tá, gente? A gente está executando. Então, aqui, ó, o objetivo principal é apresentar como que a gente acessa elementos de um vetor. Tudo bem? Vamos executar aqui. A gente já executou? Funcionou, né? A soma do vetor é 51. Executar de novo aqui, ó. Soma é 51, tá? Deixa eu colocar isso aqui no começo aqui. Vou criar de novo esse vetor aqui, só para não ficar muito distante. Vou deixar aqui mesmo. Mas aqui mostrando a indexação, algoritmo de soma, loop while. O loop repete. Eu já não vou apresentar aqui. O foco aqui vai ser só o loop while e o loop for.
Só conferindo aqui. Beleza. Vamos fazer um intervalinho, gente, de 5 minutinhos? E depois eu vou mostrar como que a gente executa isso no loop for, que inclusive é até a maneira mais natural de executar esse procedimento. Então agora é 8h36, 8h38, a gente retorna, pode ser? Combinado? A gente retorna com o bom e velho loop for, que vai ser... Bom, pessoal, então 8h38 aí retornando. Então agora a gente vai aprender aqui como que a gente executa esse procedimento com o loop for. Aí que eu estava até conferindo aqui no material, depois, se quiser dar uma olhada como que faz com o loop repete, então assim, não tem muito mistério. A lógica é praticamente a mesma aí do loop while, tá? Então tem até no material lá, tem mostrando como que seria o algoritmo utilizando o loop repete. Aí aqui, que eu acho que até funciona, se copiar direto aqui. Aqui pode copiar direto e dar um resultado diferente, é porque aqui tem 6 elementos. Aqui tem um elemento a mais aqui, ó. Então pode até copiar aqui do material e pode jogar lá dentro do R lá que vai funcionar. Então agora vamos para o loop for, tá? Que eu acho que é o que naturalmente a gente vai executar um algoritmo como esse na prática. E aqui, ó, já vou colocar aqui versão 1, porque depois eu vou mostrar uma segunda versão do loop for, que na verdade nada mais é do que uma simplificação do primeiro. Então primeiro eu vou mostrar aqui o mais completo, o mais transparente, o mais detalhado, que vai servir para boa parte das aplicações. Depois eu vou mostrar a versão 2, que vai ser um pequeno resumo dessa versão 1. Isso aí, geralmente a gente faz para facilitar e às vezes para deixar o código mais claro. O código fica mais claro com a versão 2. Com a versão 1 fica mais transparente, com a versão 2 fica mais claro. Então vamos lá, como que seria? Aqui eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui, ó. Vetor. Eu tenho que saber também a quantidade de elementos desse vetor. O tamanho dele é igual a nzão. Eu tenho meu vetor, eu tenho aqui meu nzão. Então agora aqui eu vou criar o for. Olha só aqui um exemplo aqui, ó, de uma lista. Eu posso criar uma lista, eu posso criar um vetor, uma sequência de elementos dessa forma aqui, ó. 1 variando até nzão. O que é isso aqui, gente? Isso aqui nada mais é do que um vetor de elementos, uma sequência regular variando de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que detalhe importante. Eu posso utilizar isso aqui como índice para indexar cada um dos meus elementos do vetor. Eu posso usar isso aqui como índice. Então, isso aqui é o quê? É uma sequência de elementos. Né? Lembra como que o loop for funciona? Ó, loop for. Para toda sequência, faça a tarefa. Então, vamos criar aqui o loop for aqui, ó. Observe que eu também tenho um contador aqui também. Poderia chamar de batatinha, poderia chamar de qualquer coisa, mas geralmente a gente chama isso aqui de i, até mesmo para associar com índices, com elementos de um vetor. Mas poderia ser qualquer nome. Então aqui o meu i, ele vai variar de quanto? De 1 até n. Lembra que isso aqui vai gerar uma sequência de elementos, né? Sequência de elementos aí.
como que eu posso fazer aqui agora, aqui, ó? Eu tenho que criar meu valor de soma também, importante, né? Eu tenho que zerar, porque se eu começar a executar a partir de agora, quanto que vale minha soma? 75. Então, o que eu faço aqui, ó? Venho aqui e zero minha soma. Soma aqui agora, depois que eu executar isso aqui, vai passar a ser quanto? Vai passar a ser igual a zero. Agora, se eu executar aqui novamente, soma é igual a zero. Eu tenho que zerar essa soma, porque senão ele vai buscando os elementos da execução anterior. Aí aqui agora que eu posso executar aqui meu procedimento. Então, quanto que vai ser minha soma? Soma vai ser igual à soma atual mais meu vetor de índice I. Observe que aqui agora eu não preciso incrementar o meu vetor explicitamente, porque ele já vai assumir cada um desses elementos. Então, aqui primeiro, ele vai assumir 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Aí que depois eu posso aproveitar aqui, ó. Então tá pronto. Meu loop for seria só isso aqui, ó. E detalhe, eu poderia colocar assim também, ó. Vou deixar dessa forma, mas a gente poderia criar assim diretamente, ó. Eu poderia colocar aqui o comprimento diretamente. Na prática, com mais frequência eu uso a alternativa aqui, ó. Porque economiza uma linha, né? Não preciso escrever isso aqui. Então já posso colocar essa função aqui diretamente aqui dentro do loop aqui, ó. Não preciso nem ficar criando aqui esse objeto antes. Vamos fazer a triagem então desse procedimento? Então vamos fazer a triagem aqui. Começando da onde? Do começo, né, gente? Como de costume. Então a linha 29 ele não vai fazer nada, porque eu tenho um comentário. Aí depois ali na linha 30, ele vai criar um vetor aí, né? De 5 elementos. Um vetor de 5 elementos. E esses 5 elementos, dentro do vetor, tem um índice. O índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4 e o índice 5. Então eu tenho 5 índices aí. Aí depois eu vou executar qual linha? A linha 31. Aí vai falar que o n vai ser igual ao comprimento do vetor, que é igual a 5. Aí depois ele vai atribuir que soma vai ser igual a zero. Aí que eu vou até colocar de outra cor, gente, porque aqui ele cria aqui internamente no loop, ó. Ele cria internamente no loop aqui, ó, um vetor de 5 elementos também, ó. Então aqui eu tenho um vetor de 5 elementos. Ele cria internamente, seria esse aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Ele cria internamente esse vetor. Aí ele vai começar a executar. Começando a executar, aqui no princípio da execução aqui, ó, o I vai ter que assumir cada um desses valores. Qual que é o primeiro elemento desse valor aqui? Ó? É esse, ó. Então o I vai ser o quê? O I vai ser igual a 1. Tá? Então aqui no começo da execução aqui, ó, o I vai valer 1. Porque é o primeiro elemento desse vetor que foi criado aqui dentro do loop. Aí aqui eu tenho a soma. Soma atual. Quanto que é a minha soma atual? Minha soma atual é igual a zero.
mais o elemento do vetor cujo índice é i. O i vale quanto? O i vale 1. Qual que é o elemento do vetor cujo índice é 1? É esse aqui, ó. Então, aí aqui vai dar 2, é 1, né? 0 mais 1 é igual a 1. Aí depois, aí eu faço a seguinte pergunta. Já executou o índice, o i, o loop for, já executou para toda a sequência? Não, ainda falta 4 elementos, né? Já executou para o primeiro. Então ele pula aqui para o 2. Então o i agora vai valer 2. O i vai ter que assumir todos aqueles valores. O loop for não vai parar de trabalhar enquanto o i não assumir todos esses elementos deste vetor. Então agora aqui o i vale 2. Aí ele vem entrar dentro do loop, executou toda a sequência? Não. Então, aí aqui tem a soma. Aí a soma aqui, ó. A soma atual. Soma atual aqui, ó. Vale quanto? Vale 1. 1 mais. Aí aqui o elemento desse vetor, cujo índice é igual a i. O i vale quanto? O i vale 2. Então é esse aqui, ó. 1 mais 2 é igual a 3. Aí ele vai retornar novamente aqui, ó. Retornar novamente aqui. Já foi até uma vez, vai retornar de novo aqui. O i era 1. Qual que é o próximo elemento da sequência? É o 3. Então o i agora passa a ser 3. I aqui é igual a 3. Aí ele vai executar a soma. A soma, até então, vale 3 aqui. 3 mais o elemento do vetor, cujo índice é i. Quanto que o i vale? O i vale 3. Qual que é o elemento do vetor com índice 3? É o 34. Então, 3 mais 34 é igual a 37. Aí ele vai retornar novamente ali no loop for. Antes, ele valia 3. Aí ele vai para o próximo elemento. Ele tem que executar para toda a sequência. O i agora vale 4. Então tá aqui, ó. Meu i vale 4. Minha soma até então é igual a 37. 37. Opa. 37 mais o elemento do vetor cujo índice é i. Qual que é o índice? Qual que é o i? Qual que é o índice? 4. Qual que é o elemento do vetor cujo índice é 4? É o 12. Tá aqui o índice dele, ó, 4. O índice 4, o elemento correspondente ao 12. Então, 47 mais 12 é igual a 49. Aí retorna no loop novamente. Aí tem aqui o último elemento. O i agora vale quanto? Vale 5. I é igual a 5. Aí minha soma eu vou atualizar. Até então, minha soma era 49. Quanto que vai valer agora? Vamos identificar. Aí a gente busca aqui no vetor, né, qual que é o índice? O elemento do vetor cujo índice é 5. É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Qual que é o elemento do vetor cujo índice é 5? Certo? Vamos ver. É o 2. Aqui o índice dele aqui, ó. Índice 5, o elemento é o 2. 49 mais 2 é igual a 51. Aí ele retorna novamente aqui, ó. Tem mais algum elemento por i assumir? Não, né? Já assumiu todos os elementos. Então quer dizer que o trabalho por aí foi encerrado. Se foi encerrado, você já percorreu toda a sequência, aí já vai para a linha 37 aqui, ó. Aí a linha 37 ele vai imprimir. A soma do vetor é 51. Certo, gente? Então esse aí seria o loop for. O i vai ter que percorrer cada um dos elementos. Então, olha só, isso aqui é uma estratégia, tá? Eu crio uma sequência regular, eu crio uma sequência variando de 1 até n, para isso aí funcionar como meus índices. Aí eu vou acessando gradativamente meus índices. Isso é uma estratégia bastante usada para se trabalhar com loop for, no R e em outras linguagens de programação também. Já vou aproveitar aqui também para mostrar aqui, ó, uma nova versão, uma versão 2 do loop for, que seria um resumo.
Um resumo dessa versão 1. Vou copiar esse vetor aqui. Detalhe, não vou precisar desse contador mais aqui, a soma eu vou precisar. Vou zerar essa soma, né? Porque senão ele vai pegar a soma anterior, que é 51, e vai ir crescendo, aí vai dar 102 no final, né? Se eu executar de novo sem zerar. Zerei aqui a soma. Olha só aqui o detalhe, a particularidade aqui, ó. Olha só como isso aqui é enxuto, gente. Aqui eu não preciso trabalhar diretamente com o índice. Aqui eu já adianto, gente, que isso aqui é um resumo da versão anterior. Eu não acesso o elemento pelo índice. Eu tenho a oportunidade de acessar diretamente o elemento dentro do loop for. Então não preciso nem trabalhar com o índice aqui, tá? Isso aqui tem essa alternativa na linguagem de programação Python, esse resumo. Na linguagem de programação C++ eu já usei, eu estava até pesquisando antes para lembrar o nome da biblioteca, tem uma biblioteca que se chama STL, no C++, que te oferta esse resumo. Então, esse resumo, gente, é para deixar o código mais enxuto. Então, ao invés de eu acessar elementos por índices, eu já acesso diretamente o elemento do vetor. Vamos fazer a triagem desse aqui? Então, aqui eu estou no princípio aqui, né? Linha 40 ele não executa, porque é um comentário. A linha 41 ele vai executar. Então, aqui vai ser o quê? Vou criar um vetor de quantos elementos? 5. 1, 2, 34, 12 e 2. Observe que aqui agora, gente, eu não vou nem precisar de índice aqui. Eu não vou nem escrever índice, um índice pequenininho aqui, que eu não vou precisar acessar os elementos pelo índice. Eu vou acessar os elementos diretamente. Então, olha só aqui, o 42, aqui, a linha 42, ele vai zerar a soma. Então, a soma vai ser zero. Aí, aqui dentro do loop, gente, aqui é que está o detalhe. Aqui eu dei o nome de elemento. Poderia ser i, eu acho que até no próprio material aqui da disciplina, eu até deixo como nome i aqui mesmo, aqui, ó, tá vendo? Ó? O i. Mas até para não confundir com o índice, eu até chamei de elemento, porque ele vai acessar elemento por elemento. Então, olha só, esse for não vai descansar enquanto esse objeto aqui, ó, esse elemento, não assumir cada um dos elementos do vetor. Então, eu tenho 5 elementos do vetor, então, no primeiro momento, o elemento vai ser igual a 1, depois o elemento vai ser igual a 2, depois o elemento vai ser igual a 34, e assim sucessivamente. Então, aqui agora, internamente aqui, ó, eu vou ter que agora executando o meu loop. Então, aqui meu elemento. Quanto que vai valer meu elemento na primeira execução? Aí é só pesquisar. Qual que é o primeiro elemento do vetor? 1. Então, ele vai colocar 1 aqui. Elemento é igual a 1. Aí aqui agora que eu tenho a linha 44, soma vai ser igual ao quê? 0 mais elemento. Quanto que vale o elemento? 1. Então aqui vai dar 1, soma é igual a 1. Aí eu faço a seguinte pergunta: o elemento já assumiu todos os valores do vetor? A resposta para essa pergunta é não. Qual que seria o próximo elemento? O 2. Então o próximo elemento aqui seria o 2. Elemento, então, agora que é substituído por 2. Aí aqui eu vou ter a soma. Minha soma até então vale quanto, gente? Minha soma até então vale 1.
1 mais elemento. Quanto que vale meu elemento agora? 2. Então, minha soma aqui vai ser 3. Próximo passo. Já assumiu? Elemento já assumiu todos os valores do vetor? Não. Está aqui, ó, no 34. Elemento, então, agora vai passar a ser o quê? 34. Aí eu tenho aqui a minha soma. Minha soma até então vale quanto? 3. Mais o elemento atual, que vale 34, é igual a 37. Então, minha soma agora é igual a 37. Já percorri todos os elementos do vetor? Não. Ainda falta 2, né? Falta esse. Então, agora meu elemento vai passar a ser 12. Aí eu tenho minha soma, que até então vale quanto, gente? Minha soma até então vale 37. 37 mais 12. 37 mais 12 igual a 49. Já percorri todos os elementos do vetor? Não, ainda falta o último. O 2 aqui. Aí aqui meu elemento. Agora eu tô, é 2. Quanto que vai ser minha soma? Minha soma, então, vai ser 49 mais o elemento atual, que é igual a 2. E aqui dá um total de 51. Eu retorno aqui novamente, ó. Retorno aqui novamente. Ainda tenho elementos para ser visitado? Olha aqui. Não, né? Acabou. Se acabou, então agora eu não preciso mais executar o loop. Aí eu já posso vir para a linha 46. Aí na linha 46, o que ele vai imprimir? A soma do vetor é 51. Que foi o resultado aqui da minha soma total. Então, isso aqui, gente, é uma simplificação. Observe, olha só o quanto que fica mais enxuto. Observe que o nosso código está simplificando aqui, ó. Olha só, compara esse while com o loop for, já deu uma simplificada. Se usar isso aqui, simplifica mais ainda. E quando a gente utiliza essa simplificação? Aí fica mais simplificado ainda. Só que aqui, gente, para já finalizar a aula, depois eu vou complementar isso aqui. Um detalhe importante. Essa forma aqui ela é muito interessante porque simplifica, o código fica mais enxuto. Olha só aqui a diferença. Ó. O código fica mais enxuto, tá? Mas só que tem um detalhe. Nem sempre ela funciona. Conforme o problema que você quer resolver, você não pode usar essa simplificação. Eu uso com muita frequência. Mas conforme o problema que você tem interesse em resolver, ela não funciona. Aí um exemplo está aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho que somar esse vetor, mas eu tenho um segundo vetor associado que eu tenho informação. Eu tenho essa informação se aquele vetor é um dado normal ou não, ou é um dado contaminado. Então, aqui eu tenho amostras no vetor, e aqui eu tenho um segundo vetor que tem informação, se o dado é normal ou se está contaminado. Se está contaminado, eu não posso utilizar na soma. Então, observe aqui agora, ó, que eu vou ter que fazer a soma desse vetor, só que, ao mesmo tempo, eu vou ter que avaliar outro vetor para ver se aquele dado deve ser utilizado. Aí, inclusive, tem até um condicional. Ó. Se for diferente de ser, ou seja, se o dado não for contaminado, então executa a soma. Caso contrário, você passa reto. Você simplesmente desconsidera aquele valor. Tá? Então, assim, pode ter algumas situações que essa simplificação aqui ela não pode ser usada. Mas, assim, pensando nos benefícios, ela é mais simples, ela é mais clara também. Tá? Essa aqui é a mais transparente, que você vê exatamente o que está acontecendo. Essa aqui é a mais clara, que você bate o olho assim, rapidamente, assim, você já consegue imaginar o que está sendo feito aqui. Aí aqui tentar uma explicação aqui, tá, gente? Isso aqui depois, na aula de quarta-feira, eu vou complementar isso aqui, tudo bem? Vou mostrar aqui esses exemplos aqui de quando que essa simplificação não funciona. E, além disso, também, eu vou apresentar mais alguns exemplos. Aqui eu mostrei o exemplo da soma. Então, na aula de quarta-feira, eu vou mostrar o exemplo de como que a gente obtém o máximo de um vetor, como que a gente obtém o mínimo. Então, eu vou mostrar esses outros exemplos aqui também, para a gente consolidar ainda mais essa pequena situação aqui, ó. Então, aqui relembrando, né? Aqui a gente está nessa situação aqui, ó. Na aula passada,
a gente aprendeu como que a gente trabalha com um escalar, ou seja, input é um escalar e output é um escalar. Na aula de hoje, o input é um vetor n-dimensional, mais de um elemento, e o output aqui é um resultado final, como, por exemplo, a soma. Aí, na aula que vem, a gente vai aprofundar ainda mais. A gente vai aumentar o nível de complexidade, porque aí a gente vai possibilitar retornar vetores também, retornar mais de um elemento. Então, assim, em termos mais específicos, é retornar um vetor, mas em termos mais gerais, é retornar mais de um elemento. Então, a gente vai aprender a criar e modificar elementos de um vetor. Então, está ficando cada vez mais interessante e a gente vai expandindo os nossos leques aí para possibilitar resolver cada vez mais problemas práticos no nosso dia a dia. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo, muito obrigado pela atenção e até a aula de quarta-feira. Não deixem de fazer o exercício desafio da semana, tudo bem? Devo colocar no portal hoje ou amanhã, não deixem de fazer, pelo menos tentar, combinado? Já vou encerrar aqui a gravação, mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas aí.